Então vamos nós aqui. O conteúdo, ele é simples. Então, o que a gente está estudando? A gente está estudando ferramentas de controle, que é quais partes do código vão ser executadas. A primeira ferramenta de controle que a gente viu foi o if e o else, que ele me diz se eu entro ou não nesse código. Então, eu tenho um x que é um inteiro, e aí eu vou ler esse x, e aí se x for maior do que 10, fmt.print ln maior que 10. Se não, fmt.println menor que 10. Menor ou igual a 10. Okay? Então, isso aqui é a primeira instrução de controle. Então, isso aqui a gente chama de controle. Se eu rodar este negócio, outra forma de rodar as coisas é diretamente pelo Go. Você poderia rodar pelo TK ou poderia rodar diretamente pelo Go. Então, deixa eu lembrar onde é que eu estou. Vamos aqui. Vou rodar aqui com o R. Está esperando alguma coisa? 4 menor ou igual a 10. Pronto. Então, a gente tem uma ferramenta de controle. Próximo controle que a gente tem é o laço. E o laço mais simples que tem é o laço que te obriga a ficar preso numa situação. No Go, a gente só tem o for. Então, se você fizer só isso, ó, um for sem parâmetro nenhum, eu acabei de criar uma coisa que a gente chama de loop infinito. Ele vai entrar aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Quando chegar no final, o que acontece? Volta para o começo. Aí faz isso, faz isso, faz isso. Chegou no final, o que acontece? Volta para o começo. E ele vai ficar nesse loop infinito. Mas vamos lá. Eu vou rodar para vocês verem o que é que vai acontecer. Recompilar e reexecutar, digite Enter. Enter. Está esperando que eu digite algo, 8. Ué, o que é isso? Vamos lá, por que ele ficou preso? Porque não foi determinado um fim. Ó, eu li uma vez, e aí depois que eu li, eu entrei nesse loop. Verifica se é maior do que 0, imprime, se não imprime. Verifica, imprime, se não imprime. O que acontece se eu puxar esse negocinho aqui para cá? Ele pelo menos vai perguntar o tempo todo, né? Rodar. Está esperando algo, 9. Menor ou igual a 10. 12. Maior do que 10. 56. Maior do que 10. Menos 8. Menor ou igual a 10. Beleza? Vamos para o próximo conceito. O conceito de buffer. Quando você digita algo e mete um enter nesse algo, essa informação que você digitou vai para um buffer. Esse buffer está sendo consumido pelo programa. Então, se eu digitar 10, 12, 13 e 7, o que vocês acham que vai acontecer? Eu não estou num loop? Consumindo e fazendo um teste, consumindo e fazendo um teste, consumindo e fazendo um teste. Por que toda vez que eu dava Enter, ele mostrava a informação e parava de novo? Porque ele não tinha mais nada no buffer. Eu digitei algo, dei o Enter, foi para o buffer, ele consumiu aquele inteiro do buffer, fez a informação, quando eu dei o scan de novo, que ele foi lá no buffer, não tinha nada, ele travou. Só que agora eu botei 4 números. Na hora que eu der o Enter, ele vai conseguir executar 4 vezes. Menor ou igual a 10, maior do que 10, maior do que 10, menor ou igual a 10. Ele está preso nesse loop e eu estou alimentando esse buffer que ele está consumindo em etapas. Como é que eu saio daqui agora? Não tem como sair via programa, porque o meu programa não tem nenhuma forma de
Eu não coloquei um número mágico que eu pudesse utilizar para sair, né? Ou então algo que ele soubesse depois de tantas vezes. Não tem, ele está lá preso para sempre. Uma forma de matar o processo que está executando aqui é um Ctrl+C, tá certo? Ou eu posso dizer que a entrada de dados acabou. Não tem mais nada para ser lido, o buffer está fechado para sempre, que seria um Ctrl+D. Só que aqui não adianta, porque mesmo se eu colocasse, ele não tem... Oi? Não dá para o senhor fazer um if de uma certa palavra aqui? A gente vai fazer agora. O que eu estou dizendo é que nesse caso, eu não tenho como, nem dizendo que o meu buffer acabou, ele consegue, porque ele está continuando obrigatoriamente lendo. Eu vou matar o meu programa, Ctrl+C, isso manda um sinal para o shell, para dizer, mata esse processo na marra. Ele matou o processo na marra. E agora eu posso fazer algo que cabe. Por exemplo, eu poderia dizer, se for igual a 10, então eu vou fazer assim. Ó. Se for maior do que 10 é assim. Se for menor do que 10... é assim. Se não, é igual a 10. E como eu saio do laço, é um comando de break. Então, for é um operador de controle, break é um operador de controle e if else são controles. Né? Todos eles são controles, ou seja, eles controlam para onde o meu código executa, o que é que o meu código faz. Então aqui, se eu digitar 10 em ponto, ele acerta. R. 13 maior, 8 menor, 8, 9, 7, 10, 12. O que é que ele vai fazer? Parar no 10. Menor, menor, menor e vaza. Peraí. 5, 4, 3. Não, 5, 10. Acho que eu apertei Enter 2 vezes. Será? Deixa eu testar. 1, 10, 12, 13. Ele executou o 12 depois do laço? Ah, o 12 será que é o input? É o novo input? Ué, era para ele ter quebrado. Só que ele não morreu. 10. Peraí. Peraí. Eu tô curioso. 12, 10. 12, 10 morreu. Porque quando não é igual a 10 do quebra? É, mas se eu fizesse 12, 10 e 13. Por que ele... Volta assim, depois vai terminar. Por que ele... Será que depois do 10 ele só limpa o buffer? Não. Na hora que ele chega no 10... Tá porque não definiu se é maior igual ou menor igual. Não, era para ele ter morrido. Print ln. Acabou. É como se ele estivesse executando de novo, né? Sim, acho que sim. Mas ficou limpo, né? É como se ele estivesse executando de novo. Ó, se eu botar 10 e 14... Ó, 10 e 12. Acabou e ele está voltando. Eu acho que a sobra está entrando para o TKO, está vazando para o TKO e aí ele joga outra execução. Legal, né? Legal. Deixa sem ler. Legal. Tá tendo um lixo, não? Vai atualizar os meus códigos no coro aí. Hã? Eu vou atualizar os meus códigos no coro aqui para consertar esse problema. Perdão, não entendi ainda. Isso que ele consertaria, é quem mantém o... Não, é o meu código que está errado. É o meu código que está errado. Eu não estou... o que eu deveria estar fazendo para... Não sei. Vou tentar descobrir depois. Não fez de primeira. Não fiz de primeira. Não, eu não fiz consulta. Não fiz consulta, então tá valendo. O break não saiu do fora, ele só iniciou de novo. Não, ele saiu. Saiu? Saiu. É porque assim, ó. Vamos rodar agora diretamente pelo Go. Tá aqui, ó. Go, run, draft.go. O código está aqui. Porque antes, o TKO abria um processo e mantinha o processo vivo. Quando o processo morria, para facilitar a nossa vida, de não ter que ficar dando comando de novo e recompilando,
O que que aquele R faz? O que é que quando você dá o Enter, ele recompila e executa de novo. Então você não precisa ficar compilando o manual, só mete o Enter, ele compila e roda de novo, entendeu? Mas se eu tivesse aqui, ó, 12, 13, 10, 15, chegou no 10, acabou. O 15 vazou para o terminal, tá vendo? E aí entrou como comando do terminal. Mas quando ele chegou no 10, o código acabou. O 15 que eu dei, não, aqui no caso foi para o bash. Foi para o bash. O 15 que eu tinha mandado para o buffer, na hora que, ó, eu mandei para o buffer 12, 13, 10 e 15. O Go consumiu no meu programa o 12, o 13 e o 10. Aí quando ele consumiu o 10, ele abortou, ele saiu fora e o 15 sobrou para o bash. Hã? No teu caso TKO, o 15 virou uma nova execução. Aí o 15 virou uma nova execução no caso do TKO. É como se eu tivesse feito isso daqui, ó. Olha que legal. 12, 13, 10 e listar. O ls sobrou para o bash como um comando de listar o diretório. Por quê? Para vocês entenderem que existe um buffer, não é síncrono. É síncrono, mas eles tem forma de fazer isso. Você poderia dizer assim: lê o dado todo, ignora o resto, pega só o que você quer. Tem um monte de outras manipulações de buffer que a gente pode fazer. Como, por exemplo, você está tentando ler uma coisa. O que acontece quando a pessoa digita algo errado? Aqui, ó. Se ela digitou algo errado, o que será que vai acontecer? Se ela digitou 10, quem consegue adivinhar que marmota foi essa? De cada... Você tentou ler um inteiro, só que a pessoa digitou um texto. Ele pegou cada um desses caracteres, converteu para ASCII e interpretou como código ASCII. Fazer leitura de dados é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o usuário é sempre seu inimigo, entendeu? O usuário sempre vai fazer alguma coisa que você não imaginou. Como a gente está lidando com a máquina, a entrada de dados é sempre aquilo que foi proposto. Não tem problemas. Mas quando você está fazendo um código para um usuário, um joguinho, uma coisa assim, você tem que imaginar que o cara vai digitar errado, vai dar enter, vai dar espaço, vai não digitar, e aí depois a gente vai aprender essas manipulações. Só que é outra aula. Hoje vamos ficar para laço. Tudo bem? Hoje vamos ficar para laço. Vamos ficar para laço. Então, o primeiro controle que a gente teria é esse break aqui, está vendo? Então, o break você bota onde quiser e aí ele acaba o código. Então, vamos aproveitar a nossa estrutura e escrever, ó, eu estou começando do mais completo e depois eu vou para os específicos. Porque se vocês entenderem a instrução completa, vocês fazem qualquer tipo de laço. Só que normalmente a gente não vai utilizar esse tipo de laço com todas as coisas. A gente vai usar atalhos. Oi. Bash. Quando você está no terminal e digita coisas, por exemplo, eu estou aqui nessa tela preta. Isso que eu estou olhando é o bash. Então, quando eu digito um negócio, ele vai, eu mando isso para o bash. Aí ele vai dizer, beleza, ls. ls é um comando? Aí ele vai, sim, ls é um comando. ls executa. O ls executa e vai mostrar o que tem na minha pasta. Aí eu vou dizer cd ponto. Aí na hora que eu digitar, esse texto vai para o bash. Aí o bash, beleza. CD é um comando? Sim, CD é um comando. Ponto é o quê? Ponto é o diretório de cima. Ah, então beleza, vai executa. Aí ele executa e antes eu estava na pasta que é xcode fup database 3. Como ele mandou mudar de diretório para a pasta de cima, ele foi para onde? Que xcode fup database. Se eu quiser subir de novo, voltar para a pasta fup, como é que eu faço? cd ponto. Sobe para a pasta de cima. Agora, se eu quiser listar o que tem na minha pasta, eu listo com o ls. Aí ele vai dizer que eu tenho as pastas database e o arquivo de readme. Se eu quiser entrar na pasta database, cd database. Quem está pegando esses textos e chamando os comandos é o que a gente chama de bash. No caso do Windows, o mais comum é o PowerShell. Mas aí você tem, isso é o que a gente chama de interpretadores de comandos. Eles interpretam coisas porque eles são uma linguagem de programação.
eu poderia dizer a seguinte coisa: entre no database, suba, e se der certo, mostra o que tem no arquivo readme.md. Ele subiu e mostrou o que tinha no readme. Isso daqui, vocês já viram em algum lugar? Sim. Já. Isso é um operador de end, ou seja, ele está dizendo, se esse comando der certo, execute esse. Se esse daqui der errado, então não execute o segundo. O Bash também é uma linguagem de programação. A gente está mandando coisas para uma linguagem. Por exemplo, a gente poderia fazer independente, faça isso e independente tente imprimir. Ele vai subir, só que ele não conseguiu. Ele subiu mais uma pasta. Ele subiu mais uma pasta, não tinha mais o arquivo. Entendeu? Isso, ou seja, o Bash que você está digitando também é uma linguagem. Legal, né? Então, vamos lá para onde a gente está. Então, primeiro, eu quero imprimir os números de 1 a 10, só com o que eu tenho aqui. Se eu quero imprimir de 1 a 10, eu posso fazer esse cara começar em 1. Toda vez que eu entrar no laço, eu imprimo ele. Se eu rodar o código do jeito que está aqui, o que é que vai acontecer? Vai imprimir 1, vai ficar no... Ah, não, vai imprimir só uma vez, né? Porque ele já vai entrar no break. Se eu quiser imprimir o 1 e depois o 2 e depois o 3, o que é que eu tenho que fazer? Toda vez que ele imprimir, na próxima, depois ele aumenta. Imprime 1, vira 2. Imprime 2, vira 3. Imprime 3, vira 4. Quero que ele pare no 10. Eu não quero que ele imprima o 10. Vamos lá, você tem duas coisas. Você pode querer que ele imprima o 10, ou você pode não querer que ele imprima o 10. Se eu colocar bem aqui, se x igual a 10 break, ele vai imprimir o 10, sim ou não? Bora lá. Sim. Se eu colocar bem aqui, se x for igual a 10, sai fora. Então não imprime. Não imprime, queria imprimir o próximo. Quando o x for 9, ele vai imprimir o 9? Vai. Aí o x vai virar 10. Aí ele vai fazer o loop de novo? Não. Então ele nunca vai chegar a imprimir o 10. Espera aí, onde é que eu tô? Go run draft. De 1 a 9. Se eu quiser que ele imprima o 10, Bota o print no final. se eu colocar ele bem aqui, será que funciona? Ele vai imprimir o 9, sim. O 9 vai virar 10, sim. Ele voltou aqui para cima. O x é 10, o que é que ele vai acontecer? Vai parar. E se eu puxar esse negócio para cá? Ele vai imprimir o 9, vai sair? Não. O 9 vira 10, ok. Ele vai subir para cá, imprime o 10 e aí sim eu saio. Ou seja, o local onde você coloca o teu ponto de parada vai mudar a forma como o teu código roda. Tem uma questão do sapinho que o pessoal sai de FUP, lembrando dessa questão pro resto da vida, que é assim, o sapinho, na época que eu morava, assim, né, que eu ficava com minha avó lá em Itaiçaba, de noite enchia de sapo, né, no interior, enchia de sapo lá na parte de fora, e de dia era horrível de achar sapo. E eu fui pro quintal uma vez caçar esses sapos. Eu descobri que morava um monte na cacimba. Então, de dia eles entravam lá nos buracos das pedrinhas da cacimba e de noite eles saíam da cacimba. Aí eu fiz uma questão nisso. O sapinho ele vai pulando e você tem que fazer o progresso dele de pular até sair da cacimba. Aí você vai ter que fazer um jogo desse, porque ele pula. Aí você tem que ver, saiu da cacimba, não saiu, se saiu, se não saiu, então ele vai continuar pulando até sair da cacimba. Aí você tem que imprimir direitinho. É tudo esse processo de aumentar a variável, imprimir, verificar ponto de parada e tudo mais. Beleza? Outras formas de fazer isso daqui. Você poderia, se você quer fazer até o 10, você poderia fazer o seguinte: se x for menor do que
11. XX for menor do que 11, break. Então, no caso, ele vai imprimir o 9, vai virar 10. Ele vai imprimir o 10, vai virar 11. Ah, é verdade. Se for igual a 11. Se for igual a 11, ele para, então ele consegue imprimir o 10. Beleza? Entendemos o que é que o break faz? Então, a forma como você organiza esse carinha muda muito. De vez em quando... Ainda você pode fazer igual no C, entre parênteses, lá antes do... Se você pode fazer o parênteses aqui? Não, Pode, o parênteses não é obrigatório. Lá no for. A gente chega já nos outros tipos de for. Tem 5 tipos de for. O meu objetivo é que vocês aprendam o mais geral, o loop infinito. Se eu entendo loop infinito e controle, eu consigo fazer todas as questões. A maioria delas, percorrimento, não vai precisar disso. Mas se você só sabe fazer percorrimento, aí você não resolve todas. Por isso que eu estou começando do mais genérico, aí depois a gente vai afunilando para os mais específicos. Beleza? Então, bora lá. Tem um outro tipo de controle de for, que é para eu voltar para o começo. Então, vamos pensar aqui. Ó. Fazer sempre assim. Ele sempre vai começar aumentando. Se x for par, como é que eu digo ele ser par? Módulo 2 igual a 0, eu volto para o começo. Se x for menor do que 10, se x for maior do que 10, eu saio. Ok? Bora olhar aqui a nossa instrução. Eu sempre ando, toda vez que eu entro no laço eu ando. Então, se eu começar no 0, qual vai ser o primeiro número a ser impresso? 1. Beleza. Então, aí ele chega bem aqui, começa no 0, 0,1. 1 é par? Não. Então, ele passa e imprime 1. Imprimiu 1. 1 é maior do que 10? Não, voltou lá para cima. 1 vira 2. 2 é par? Sim. Esse continue significa volte para o começo. Então, ele voltou para cá. Aí agora o que era 2 vira 3. Aí ele imprime o 3. Quando for 4, ele sobe. Então vamos ver, ele vai imprimir o 1, vai imprimir o 3, o 5, o 7 e o 9. Bora pensar agora. Acabei de imprimir o 9. 9 é maior do que 10? Não. 9 vira 10. 10 é par? É. Voltou para cá. O 10 vira 11. 11 é maior do que 10? É. Mas ele imprime o 11 e sai. Imprimiu o 11 e vazou. É só você acompanhar o passo a passo. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Ok? Então, entendeu o funcionamento do que é que o continue faz, o que é que o break faz e o que é que o laço infinito faz? Ok. Ter essas 3 coisas já seria o suficiente para qualquer linguagem. Não precisaria de mais nada. Só que acaba sendo muito verboso, porque a maioria das vezes você quer fazer coisas simples. Então a gente vai agora para as versões resumidas da situação. Tudo bem? Então, a primeira versão resumida é quando eu posso colocar um controle aqui dentro do for. Então eu poderia colocar aqui dentro do for enquanto x for menor do que 10. O break, ele usa um critério para sair. Aqui eu estou usando um critério para entrar. Enquanto x for menor do que 10, entra. 0 é menor do que 10? É. E aí ele vai começar. 0 vira 1, 1 vira 2, vira 3, vira 4, vira 5. Então, sempre que eu dou o continue, eu volto para cá. Eu volto para cá, eu avalio essa condição de novo para saber se eu entro ou não entro. Quando for 5, ele entra de novo? Sim. E quando for 8? Sim. E quando for 10, ele vai entrar de novo no laço? Não, porque eu só entro enquanto o número é menor. 10 é menor do que 10? Não. Então ele não entra. Então ele vai fazer até o 9, no caso. Ok? Esse é o primeiro tipo de controle, onde eu coloco o meu critério de entrada aqui dentro. Isso é a mesma coisa, por exemplo, é exatamente a mesma coisa de eu fazer o contrário.
Se x for maior ou igual a 10, sai. Percebe que é a mesma coisa? Aqui eu dizia o critério para entrar. Aqui eu estou dizendo o critério para sair, vazar. Ou então eu podia usar uma negação. Se ele não for menor do que 10, sai. Ok? São variações do conceito de saída. Às vezes é mais fácil você pensar em como sair, às vezes é mais fácil você pensar em quando entrar, depende do problema, entendeu? Por exemplo, tem uma questão lá que é o ônibus no RU. Não, o ônibus, você tem que botar a gente no ônibus, o motorista fica esperando a galera subir no ônibus até a hora de sair. E ele só sai quando dá o dobro da capacidade, entendeu? Então, se cabem 50 pessoas, ele só sai quando dá 100 pessoas. Mas se bem que nem é mais assim, né? Como é que estão os ônibus agora? Estão de boa? Estão mais ou menos? Na época que no começo, teve um ano que quando você tinha certeza que não cabia mais ninguém, ainda estava na metade. Era desse jeito. Beleza? Então, primeiro for é o for sem nada, que é o loop infinito. Segundo for é o for com condição de entrada. Tá vendo aqui? Esse é o segundo for com condição de entrada. Terceiro for é o for de 3 pedaços. É o for com inicialização, condição de entrada e incremento. Mesmo que você não preencha, quando você coloca 2 pontos e vírgula, você está criando um for de três etapas, 3 ações. A primeira ação você vai executar antes de começar. Então, por exemplo, eu poderia, antes de começar, criar um x que começa em 0. No final de cada laço, eu poderia dizer que o meu x aumenta de 1. E eu só vou entrar se o meu x for menor do que 10. Poderia fazer isso subindo. Aqui eu estou subindo, né? Inicialização, incremento e critério de entrada podem ser quaisquer coisa. Aqui eu posso fazer de 2 em 2. Aqui eu posso começar com negativo, pode ser qualquer coisa. Começando com negativo, fazendo de 2 em 2. Começando com negativo, fazendo de 2 em 2. Enquanto for diferente de 1. Isso aqui vai rodar para sempre. Porque ele nunca vai ser 1. Vai rodar para sempre aqui. Ok? Então, bora lembrando. Quais são os tipos de for que eu tenho? O que é que significa o for sem nada? Loop infinito. For com um critério só. Condição de entrada. For com 3 critérios. Isso daqui não necessariamente cria. Isso daqui é a inicialização. Isso daqui é a entrada, né? O critério de entrada do loop. Isso daqui é a atualização. É o update. O que vai acontecer no final? Como é que eu atualizo no final? E eles podem ser, inclusive, presta atenção, não é porque pode que deve. Olha que coisa horrível. O meu x vai começar com 10, o meu y vai começar com 0. Enquanto x for maior do que y, x vai ser mais 1 e y menos 1. Não é porque você pode fazer isso? Pode fazer isso? Ele está dizendo que eu não posso. Por que eu não posso? Olha que legal. Não, é porque eu acho que eu tenho que fazer assim. Deixa eu ver. Não? Não, ele não me deixa fazer não. Legal, em C eu posso fazer. Aqui ele só deixa eu usar um? Vale, que legal. Ele só deixa eu usar um. Não. É porque ele não deixa mesmo, ele é inteligente.
Não é porque no C você consegue fazer isso daqui, né? Mas não é porque você pode que você deve. Então, se você vai ter um futrico desse, é melhor fazer separado. Por exemplo, é melhor fazer aqui fora, ó. Enquanto faz separado. X recebe 10, Y recebe 0. Enquanto X for maior do que Y, o que é que você vai fazer? O X diminui e o Y aumenta. É bem melhor de ler, ou não? Tá certo? Então lembra, nem tudo que a linguagem te dá, você deve, né? Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Ok? Então nós vimos 3 tipos de laço. Vazio, loop infinito. Uma condição, critério de entrada. 3 condições, inicialização, critério de entrada e incremento. Vamos para as outras opções. Tem um operador especial que é só para laços, que é o operador de percorrimento. Então, se eu quisesse fazer uma coisa 5 vezes, eu poderia fazer isso. fmt.println, urra, faça 5 vezes. Urra! Urra, urra, urra! Deixa eu botar a câmera de rir aqui. Dá pra ver nada. Urra, 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 urra! Ok? Faça 5 vezes. Sim, é simples, né não? Você não quer criar uma variável, você não quer nada. Uma outra variação desse cara é se essas 5 vezes eu pudesse quebrar dentro de números. Então eu poderia dizer o seguinte: ei, me dá um número que vai de 0 a 5. Então ele vai me gerar um número que vai de 0 é o print, né? Print ln. Então aqui ele vai me dar esse range, ele vai me gerar o 0, vai me gerar o 1, vai me gerar o 2, vai me gerar o 3 e vai me gerar o 4. Ele é um gerador. Então ele está gerando para mim o 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu não quiser, se eu não botar nada, ele só vai executar 5 vezes. Oi. Se eu colocar para ele guardar em uma variável, ele vai me dar esses números. Por quê? Porque a ideia é simplificar. Claro que você pode fazer ir começando em 0, ir menor do que 5, de 1 em 1. Só que isso é tão repetitivo, e a gente acaba fazendo tantos milhões de vezes, que o operador de range é justamente para dar essa secada. Ó, eu estou indo do mais genérico para o mais afunilado. Então eu comecei do loop infinito com controle, critério de entrada, inicialização, controle e atualização, e agora eu estou nos operadores de range. Então, oi. Só uma pergunta: a gente pode usar o range como uma variável? Pode, ok? O operador de range ele serve para 2 coisas aqui. Se você tivesse uma variável x é 6, e aqui eu botasse x, quais eram os números que ele ia pegar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode colocar o range na atualização? Não. O range ele é um operador só de percorrimento. Ele vai gerando números para você e jogando esses números aqui nessa variável. Tá? Quando é que ele é muito utilizado? Normalmente a gente usa um laço para percorrer dados. O teu laço não é para inventar números mágicos. Os primeiros exercícios que vocês vão achar aqui, eles são abstratos só para a gente se acostumar com números. Tipo, vai de 1 até 10, depois volta, entendeu? Mas o geral é a gente percorrer dados. Então, por exemplo, você poderia ter uma lista. A tua lista, as tuas frutas, as frutas que você gosta de comer. Um texto seria assim, né? Uma lista de textos seria uma lista de textos. O que é que eu gosto de comer? Eu gosto de comer uva, banana, morango tá caro. Uva tá R$10, eu vou comer só laranja mesmo. Laranja,
banana, tangerina estava 15 conto o quilo, mano. Maçã ainda é comível, né? Maçã. Peraí. Deixa eu lembrar aqui a sintaxe. Fruta. Ah, tá. Foi assim. É porque tem que repetir, eu não queria repetir. String. Frutas. Maca não, né? Maçã. Aí tá dizendo, ó, essas frutas aí você quer pra quê? Eu quero pra comer, minha filha. Frutas. Índice, fruta. Eu tenho o índice e eu tenho a fruta. Posição e elemento. Então, deixa eu colocar aqui no só. Printf. Printf eu vou ter %v a posição e %v elemento, o i e a fruta. Vou ficar melhor aqui. %v barra n. Por quê? Porque o range serve também para percorrer dados. A gente não vai utilizar isso agora. Os nossos primeiros exercícios é só com números. Mas assim, para que esse negócio serve? Não serve para eu ficar manipulando o número como quem está fazendo malabarismo. Normalmente eu vou trabalhar com informações, com dados. E aí o range serve para eu percorrer esses dados. Percorre as minhas frutas. E ele vai me dar a posição da fruta e a fruta. Então aí ele vai dizer que a laranja está na posição 0, banana na posição 1, maçã na posição 2. Ok, oi. Porcentagem veio o que? Variável? Porcentagem? Ah, é porque vocês viram o %D e o %S, né? Assim? Se você faz o D, você está dizendo que é um inteiro. Se você faz um S, você está dizendo que é um string. O V é o valor da coisa. Qualquer coisa. Ele vai utilizar o tipo padrão. Quer dizer que eu sempre posso usar o V, sempre se você não precisa de formatação. Ah, eu quero que seja com 2 casas decimais esse inteiro. 0, 2D. Aí no caso ele faria 0, 0 laranja, 0, 1 banana, 0, 2 maçã. Se você precisa de formatação, aí você precisa botar o D, o F. Mas se você não precisa de formatação, pode botar o V, que é o valor padrão daquela coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente fez o primeiro pedacinho, que é entender que existe formas de controle. Agora a gente vai para os algoritmos, tá? Professor, oi. a mesma coisa, o range ele de tanto a tanto, né? Tem não, também? O range é diferente do Python, que você tem 1000 formas de fazer o range. O range aqui não, é só uma coisa só, percorrer aquilo e pronto. Quer diferente, faz o foco, um incremento, índice, não sei o quê. Pode ser negativo. O foco, o incremento... Não, nem sei, nunca nem testei. Deixa eu descobrir aqui. X em menos 5. De 0 a menos 5. Será? Nunca nem testei. Print, vou imprimir o X. Eu testei não. Não. Ele iria de 0 a menos 5. Só que quando ele começa, menos 5 já é menor do que 0. Então ele nunca chega lá. Entendeu? Só serve para números positivos. Tudo bem. Então, sim. E se eu usar o menos range? Não. Aqui é para ser simples, é para percorrer para frente e pronto. Entendeu? Então, meu povo, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um monte de exercíciozinhos de loop. Gerar um número de tanto a tanto. Aqui é basicamente manipular inicialização, incremento e não sei o que. Ó, loop para um lado e loop para o outro. Agora vocês vão quebrar a cabeça, tá certo? Ah, será que precisa de eu fazer alguma com vocês? Acho que todas. Aqui é mais aplicação direta, né? Por exemplo, vou fazer aqui filhos do seu David. Daqui. Filhos do seu Davi. Seu Davi, hoje com 79 anos, no interior dos Cafundós, que já dá conta que teve muitos filhos. Para não ter dificuldade para decorar a idade das crianças, ele fazia os meninos de forma que de um para o outro sempre ficava 2 anos de diferença. Dada a idade do filho mais novo de seu Davi,
e a quantidade de filhos que ele teve, imprima a idade de todos os filhos em ordem crescente. Inicialização e incremento. Então, se ele teve 2, a idade do primeiro é 2 e ele teve 3 filhos, vai ser 2, 4 e 6. Só a aplicação da fórmula, né? Tem muita diversão para fazer aqui não. Bora ver se tem algo mais engraçado aqui. Ah, esse daqui é boa. Esse daqui é o primeiro que dá dor no juízo do pessoal. Ingrid quer chegar no céu. Aqui é o da amarelinha. Vocês já brincaram de amarelinha? A professora Ingrid conta que em uma das suas brincadeiras de criança, uma das atividades favoritas era pular a amarelinha. Na versão simplificada, a criança joga a pedra em um número e depois tem que ir pulando um número por vez, sem pisar no número onde a pedra caiu, até chegar ao fim da trilha. Na brincadeira, o primeiro número é o 0 e o último número é o céu, que é o 10 que as crianças chamam de céu. Vamos ajudá-la na brincadeira. Ele vai dizer o número onde a pedra caiu e você tem que imprimir todos os números do 0 até o céu, sem dizer o número que a pedra caiu. Aí você vai ter que fazer aquele jogo de if else. Então, se caiu no 8, ó, aqui, ó, já tem a formataçãozinha, ó. Imprime a caixinha no começo, dá um espaço, faz o laço de 0 até o 10. Aí você vai imprimindo número, número, número. Só que quais são as condições aqui? O que é que você não pode imprimir? Não pode imprimir a pedra. E tem um detalhe também. O que é que você não pode imprimir? Se for 10, você não imprime o número, você imprime céu. Ó, tem um monte de fizinho aí, né? Vai fazer o loop, vai ter uma entrada, imprimir, vai ter que ver se é pedra, não é pedra, imprime o elemento. Aí para imprimir você vai ver se é número ou é céu. E tem esse monte de coisinha, mas isso é só aplicação de laço. Então agora eu vou deixar vocês fazendo e vou passar aí de um por um para ajudar. Alguém está tendo dificuldade de fazer o push? Estão enviando direitinho as atividades para o repositório? Beleza, então bora trabalhar. Bora trabalhar. Comecem do primeiro, tá certo? Hã? Oi. Vou ajudar vocês aí. Sim, sim. Aí eu não canto.